Buenas, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós faremos a resenha leiga deste livro, a biografia do Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Pensando na resenha leiga deste livro, eu cheguei à conclusão que eu teria dois caminhos possíveis a seguir. Um deles seria falar sobre a vida do Steve Jobs, algumas percepções que eu tive, algumas questões positivas e negativas com relação a ele, ou eu poderia seguir por um outro caminho e falar da escrita do Walter Isaacson, falar sobre a técnica, digamos assim, utilizada neste livro. Eu resolvi optar pelo segundo caminho, porque eu acredito que se você tem um interesse em saber um pouco mais sobre a vida do Steve Jobs, o ideal seria eu mostrar para você se esse livro supriria, de repente, a necessidade, se é uma leitura agradável, convincente, completa sobre a vida da personalidade em questão. Então é por isso que nós vamos seguir por este caminho. Talvez em outro vídeo aí eu possa tecer alguns comentários sobre a vida do Steve Jobs, que é realmente assim, no mínimo complexa. Antes de começar a propriamente dita resenha, eu queria dizer para vocês que essa é, até onde a minha memória se recorda, a primeira biografia que eu leio na minha vida. Por que é importante dizer isso? Porque eu não tenho parâmetros de comparação. Os comentários que eu colocar aqui nesse vídeo vai ser baseado numa experiência única. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, interessante a gente saber que o Walter Isaacson, ele tem uma experiência jornalística muito forte. Ele já foi presidente da CNN e editor executivo da revista Time. Então é um jornalista sério. Impressionante, chegamos numa fase da vida que precisamos colocar essa palavra para definir alguns profissionais. É um profissional comum e esse é um profissional sério. Vai entender. E a escrita dele foi uma escrita muito técnica no sentido de apurar as informações. Talvez por essa experiência jornalística do Walter Isaacson fez com que ele tivesse uma preocupação forte na credibilidade das informações. E que preocupação é essa? Bom, acredito eu que quando você vai escrever sobre uma personalidade, você vai ter que, obviamente, conversar com pessoas próximas a essa personalidade. Pessoas que talvez hoje não gostem da personalidade em questão e pessoas que gostem dela. As pessoas que gostam, a gente tem que cuidar porque talvez elas vão elogiar de forma demasiada a personalidade porque gostava dela e porque tem interesse, de repente, em agradar. Da mesma forma, as pessoas que não gostam desta personalidade vão querer, de repente, destruir a imagem dela. Vão falar coisas que talvez não sejam 100% verdadeiras. E o Walter Isaacson, então, teve essa preocupação de que as informações fossem o mais próximos da realidade possível. No caso ainda do Steve Jobs, tem um fator um fator complicante, porque as pessoas próximas que gostavam ou não do Steve Jobs dizem que ele tinha um campo de distorção da realidade. Algo do tipo assim, algumas regras o Steve Jobs achava que não se aplicava a ele, ou que ele não precisava seguir, porque as coisas iam continuar funcionando, então ele negligenciava algumas coisas e conseguir controlar isso através das argumentações. As próprias pessoas que conviviam com o Steve Jobs não sabiam se num determinado momento ele estava dentro desse campo de distorção ou se ele estava consciente de tudo e estava aceitando as coisas. Então o Walter Isaacson também teve essa preocupação de colocar para nós em alguns momentos, olha, isso aqui, essa informação poderia estar em volta aí do campo de distorção no Steve Jobs. Então a gente percebe realmente assim pelo Walter Isaacson um profissionalismo, uma capacidade de sintetizar e de passar as informações mais verdadeiras possíveis. É um trabalho realmente muito complicado. Gostei também que no início do livro aqui o Walter Isaacson ele faz um resumo das pessoas que ele conversou para poder fazer essa biografia. A todos os personagens importantes que influenciaram a vida do Steve Jobs ou que o próprio Walter Isaacson percebeu que seria interessante colocar na biografia, ele faz uma breve descrição sobre o personagem aqui e o que interferiu, o que foi a influência dele na vida do Steve Jobs. Outra questão que eu achei fantástica, e eu acho que na verdade, de novo, né, eu não tenho experiências em biografias, não sei se isso acontece em todas as biografias ou se é obrigatório acontecer em todas as biografias, mas ele coloca no final do livro todas as referências de pessoas que ele entrevistou para cada parte do livro. Então, sei lá no casamento do Steve Jobs, ele diz quem foram as pessoas que ele entrevistou para poder chegar àquelas conclusões, para chegar naquelas análises que ele fez. E isso reflete, de novo, né, um profissionalismo, uma credibilidade na escrita do Walter Isaacson. A forma do Walter Isaacson escrever, de colocar as informações no livro, eu achei também muito interessante. Ele faz alguns flashbacks, ele começa alguns capítulos no passado para poder justificar ou para complementar as informações que ele vai passar em seguida, e eu achei isso sensacional. Eu não conhecia muitas coisas da vida do Steve Jobs, sabia poucas experiências que ele teve, como foi a vida dele, não sabia, por exemplo, um detalhezinho aqui assim, que ele era adotado, não sabia. A forma como Walter Isaacson escreve e descreve os cenários, as informações que são passadas, me fez estar mais próximo do Steve Jobs. Eu realmente me senti como se eu conhecesse pessoalmente o Steve Jobs. A única questão, o único detalhe
detalhe assim que eu talvez mudaria com relação a este livro, que assim, não atrapalha em nada a experiência da leitura, é porque ele colocou muitas imagens da vida do Steve Jobs, de alguns momentos da vida dele, né, no meio do livro. Então assim, ó, tem coisas que a gente vai ver as imagens aqui que ele ainda não narrou para nós, que ele não descreveu para nós. Isso estraga um pouco assim o clímax da linearidade, da cronologia da história do Steve Jobs. De novo, estraga no sentido não de, esse livro agora virou uma porcaria por causa disso. Não. É só um detalhezinho que eu acho que ele poderia, de repente, também não sei se foi uma ideia do Walter Isaacson ou da editora, ele poderia espalhar essas imagens no decorrer dos capítulos, no decorrer dos momentos em que ele ia narrando aqueles fatos específicos. Então assim, pessoal, essa biografia eu acredito que seja para todos, para você ter uma noção, inclusive, de como é que foi o avanço tecnológico de alguns equipamentos, de alguns eletrônicos. Essa biografia é sensacional. Mas é claro, né, que para ser melhor aproveitada a biografia, você há de ter o interesse inicial em conhecer a história do Steve Jobs. Se você não tem esse interesse, talvez essa biografia não vai servir para você. E para finalizar, após a minha leitura desta biografia, eu posso dizer que eu estou mais motivado, mais empolgado a ler aí a biografia do Albert Einstein e também a biografia do Benjamin Franklin, que o Walter Isaacson também escreveu, só que essa do Benjamin Franklin não foi ainda traduzida para nossa língua, então talvez essa vou ficar só na vontade de ler por enquanto. E essa foi a Resenha Leiga, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.